Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero acolher cada um de vocês e cada uma de vocês para a meditação do Evangelho deste domingo, Evangelho de Lucas, que diz assim: Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro: mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Meus irmãos, esse evangelho é de uma profundidade e de uma largueza. Ele tem tantos elementos para serem meditados que é difícil que nós escolhamos alguns para nos debruçarmos. Mas eu vou tentar ajudar a nossa reflexão em poucos pontos. O primeiro deles: os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine a rezar. No entanto, tem um detalhe nesse evangelho que é muito importante. Os discípulos pedem a Jesus que ele lhes ensine a rezar depois que os discípulos observam Jesus rezando. Por que esse detalhe é tão importante? Porque é muito provável que os discípulos tenham desejado, tenham querido aprender a rezar olhando como Jesus estava enquanto ele rezava. Devia surgir, devia sair de Jesus, devia emanar de Jesus alguma coisa muito bonita, alguma coisa que fazia os discípulos quererem aquilo que eles viam. Portanto, nós deveríamos começar a meditação do Evangelho de hoje contemplando Jesus rezar. Lembremos daquilo que Santo Inácio ensina: contemplar é imaginar. Nós deveríamos, no Evangelho de hoje, contemplar Jesus rezando, imaginar Jesus rezando. Como é o rosto de Jesus enquanto reza? Como fica o corpo de Jesus enquanto reza? Como é o coração de Jesus enquanto ele reza? Os discípulos desejam aquilo que eles veem. Se nós contemplarmos Jesus rezando, é muito provável que o nosso coração também deseje aquilo que nós contemplamos. Jesus, então, começa a ensinar os discípulos a rezar. E Jesus ensina a verdadeira oração do cristão, a grande oração do cristão. A oração que Jesus ensinou aos discípulos é a oração do Pai Nosso. Uma oração que de tão comum para nós, tão banal para nós,
pode pouco a pouco perder o seu significado e a sua relevância. E de tempos em tempos nós precisamos voltar nossa atenção para rezar as orações vocais, as orações como o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo. Essas orações decoradas que, se forem rezadas com profundidade, se forem rezadas com consciência, podem fazer um grande efeito na alma. Santa Teresinha, por exemplo, doutora da Igreja, nos momentos de aridez, dedicava-se a rezar com consciência e profundidade as orações vocais. Eu não vou me dedicar tanto a meditar com vocês os aspectos da oração do Pai Nosso, porque eu gostaria de chamar a atenção, porque creio que nesse momento nós precisamos meditar sobre isso. Eu quero falar sobre uma palavra que Jesus utiliza hoje. Impertinência. Parece estranho que Jesus nos convide a nós sermos impertinentes. Como é possível que Deus deseje que nós sejamos impertinentes? E não é impertinentes uns com os outros, impertinentes com Ele. Nenhum de nós em sã consciência diria a um amigo, a um familiar que seja impertinente conosco. O que nós menos queremos é alguém impertinente do nosso lado. Mas Jesus está dizendo que Ele quer que nós sejamos impertinentes com Ele. Jesus deseja que nós não arredemos o pé de perto dele. Jesus quer que nós estejamos insistentemente pedindo a Ele aquilo de que nós precisamos. Então, Jesus está dizendo que a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com Ele, a nossa vida contemplativa precisa ser uma vida insistente, impertinente. Nós não podemos arredar o pé da vida espiritual. E ele usa para isso uma imagem. Ele diz assim: se vocês que são homens maus conseguem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai que está no céu não dará o grande dom a vocês. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo que, se o filho de um pai ou de uma mãe insiste para pedir algo, se um filho pede ao seu pai ou à sua mãe com insistência alguma coisa, e o pai procura dar algo bom ao próprio filho, quanto mais Deus não procurará dar o que é bom ao filho. Agora, atenção para um detalhe aqui. Isso é muito importante. Muitos de nós fantasiamos uma ideia de que tudo o que nós pedirmos a Deus, Ele nos dará. Atenção, Jesus está dizendo que aquilo que é bom, e quem define o que é bom é Deus e não eu. Cuidado com o pecado original. Qual foi a promessa da serpente para Adão e Eva? Se vocês comerem desse fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a serpente promete a Adão e Eva que se eles desobedecem a Deus, se eles comem daquele fruto, são eles que agora dirão o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. O que Jesus está dizendo aqui é que quem define o que é verdadeiramente bom para nós é Deus. Nós temos que confiar em Deus como uma criança confia no seu pai. E, lembrando, Jesus está dizendo que o maior dom que Deus pode nos dar na nossa vida espiritual é o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? É de realizar em nós tudo aquilo que é realizado em Jesus. No fundo, meus irmãos, o que Jesus está sugerindo hoje é que sim, nós sejamos insistentes na nossa vida de oração, nós peçamos aquilo de que nós precisamos. No entanto, Jesus está nos convidando a ter uma confiança de que Deus sabe o que realmente é bom e nos dará aquilo que é bom, verdadeiramente bom. Só que mais do que isso, Jesus está nos convidando hoje, neste domingo, a não pedir outra coisa senão o Espírito Santo.
Pedir o Espírito Santo significa pedir que se realize em nós tudo aquilo que foi realizado em Jesus. Pedir que Deus haja em nós como Ele agiu em Jesus. Pedir que nós façamos tudo aquilo que Jesus fazia. Esse é o verdadeiro dom que o Pai deseja nos fazer. Nos dá o seu Espírito para que nós nos tornemos como seu Filho. Peçamos isso, façamos isso e lembremos, quando nós curtimos, quando nós comentamos, quando nós compartilhamos esse comentário, outras pessoas entram nessa dinâmica. Por isso, faça isso. Eu quero lhe convidar, porque nós precisamos fazer com que muitas outras pessoas entrem nessa lógica da persistência, da insistência, da impertinência de pedir o Espírito Santo para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus.